vamos falar sobre os valores mobiliários. Eu até conversei, né, rapidamente com você sobre isso, mas vamos se aprofundar um pouco mais. O que são valores mobiliários? São títulos emitidos pelas sociedades anônimas utilizados para a empresa poder se capitalizar, né? Esses títulos né, são emitidos pela sociedade anônima e possuem certos direitos, né? Direitos a esses patronizados. Diversos são os títulos emitidos pela sociedade anônima, né? Quem regulamenta, né, os valores imobiliários é uma outra lei, que é a Lei 6385 de 76. Então, a Lei 6385 de 76 vai regular, né, todos os valores imobiliários, né, existentes no mercado de valores imobiliários, inclusive aqueles que são emitidos pela sociedade, né, anônima, né? Então, existe um rol, né, previstos no artigo 2º desta lei, que estabelece quais são os valores imobiliários. Tá? São valores imobiliários, por exemplo, as ações, as debêntures e os bônus de subscrição. Esses três valores aqui são emitidos pelas sociedades anônimas. O cupom, recibo, certificado, né? Então, cuidado, nem todo valor imobiliário é emitido por uma SA. Eu tenho valores imobiliários emitidos por outros tipos de pessoas jurídicas. Então, por exemplo, um fundo, né, que não é uma sociedade anônima, um fundo de investimentos, ele também emite valores imobiliários, né, que são as cotas desse fundo. As cotas desse fundo, né, são negociadas, né, também no mercado de valores imobiliários e também, né, são emitidos não por uma SA, ou seja, nem todo valor imobiliário é emitido por uma sociedade anônima, mas alguns dos valores imobiliários são emitidos pela sociedade anônima. Então, isso é muito, muito claro para você, né? Existem um rol com diversos tipos de valores imobiliários e alguns desses valores imobiliários são emitidos pela sociedade anônima que a gente está estudando. Os valores imobiliários mais comuns emitidos pelas sociedades anônimas é a própria ação, né, ou são as ações, são os debêntures e são os bônus de subscrição. Mas existem outros títulos de valores imobiliários. Então, o que são valores imobiliários? São esses títulos, né, documentos em que representam direitos, né? Ora, representam direitos de ser sócio, como é o caso da ação, ora, representam o direito de receber determinada quantia, como é o caso da debênture, não é isso? Ora, representa o direito de poder comprar uma ação, como é o caso, né, do bônus de subscrição. Então, vamos estudar daqui a pouco, não se preocupe, né? Existe um chamado mercado de valores imobiliários. O que é um mercado, né? Mercado é onde acontece a negociação dos valores imobiliários, ok? Mercado é um gênero, né, onde ocorre os valores imobiliários. Então, onde é que eu vou negociar as minhas ações? Onde é que eu vou negociar as minhas cotas dos meus fundos, né, de investimento imobiliário, por exemplo? No mercado de valores imobiliários. Mercado de valores imobiliários é um local onde são negociados, né? O mercado, né, ele tem dois tipos, né? Ele é um mercado chamado de mercado de balcão, que seria, né, tá tudo errado aí, né, pessoal? Você já percebeu. O mercado de balcão e o mercado, né, de bolsa. O mercado de balcão seria a venda direta, né? Então você poderia, teoricamente, né, diretamente à instituição financeira, juntamente com a empresa, vender para os investidores, né, os títulos. O mercado de balcão, né, a gente diz que é o mercado fora da bolsa, né? São as operações realizadas, né, diretamente entre as instituições financeiras que estão vendendo e as instituições financeiras que estão comprando. Certo?
Esse seria o mercado de balcão. Então, imagine uma companhia anônima fechada. Ela pode negociar as suas ações? Ela pode, só que essas ações não são vendidas ao público em geral. Elas são vendidas a uma determinada pessoa, né, diretamente, ou através do mercado de balcão. Então, por exemplo, a Petrobras, né, e a Vale do Rio Doce, né, fizeram um negócio com a emissão de novas ações em que as ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce foram compradas com fundo do FGTS. Lembra dessa história? Você tinha lá o fundo de garantia e aí você comprava ações da Petrobras com o seu fundo de garantia. Você não se utilizou da Bolsa de Valores para fazer isso, né? Você fez uma compra direta, né? Ou uma compra através do mercado de balcão. Então você autorizava a Caixa Econômica Federal, né? Que era a custodiante do seu FGTS, em converter, né, determinado valor do seu FGTS em determinadas ações da Petrobras ou da Vale do Rio Doce. Isso foi uma negociação de balcão, certo? Além da negociação de balcão, né, existe a negociação livre, né, direta entre agentes, né, financeiros e qualquer pessoa que tenha interesse. Esse é o mercado de bolsa, né? O mercado de bolsa ele foi criado pelas corretoras de valores imobiliários que comercializavam os títulos, né, entre si. Então, as corretoras, né, criaram uma bolsa, que na verdade é uma instituição, né, uma empresa hoje em dia, a Bolsa de Valores de São Paulo é uma sociedade anônima, e que se uniram para formar um local de negociação, né? Para formar um sistema de negociação. Antigamente era um local propriamente dito, né? Hoje em dia é mais uma plataforma, né? Porque isso é tudo online. Então, todas as corretoras interessadas, né, em participar do ambiente de bolsa, elas vão se cadastrar e seguir as regras, né, previstas na Bolsa de Valores para poder negociar os títulos na bolsa. Por que é vantajoso você negociar um título na bolsa de valores? Porque você vai ter acesso a todos os clientes das demais corretoras que querem comprar. E o contrário é inverso, né? Se eu quero comprar, eu vou lá e acesso os títulos das outras corretoras que estão vendendo, né? É uma forma, né, mais eficiente de negociar os valores imobiliários. É o sistema, o instituto, né, de bolsa, né? Então a bolsa ou as bolsas são instituições criadas, né, pelas corretoras de valores para comercializar os títulos, né, somente entre aquelas bolsas que participam daquela negociação. Então, por exemplo, a XP Investimento abriu seu capital, mas não abriu capital na Bolsa de São Paulo, que é a B3, né? Atualmente. Abriu seu capital na Bolsa nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Nasdaq, não tenho certeza qual delas, porque lá tem mais de uma bolsa. Posso até consultar aqui para você, né? E aí, a XP, quando abriu o capital, né, lá nos Estados Unidos, só vão ter acesso a esse capital, né, as pessoas que investem naquela bolsa, foi na Nasdaq, né? Então, eu sou uma corretora que atua aqui na B3, então eu não tenho acesso a esse capital e o inverso também é verdadeiro, né? Então, só aquelas corretoras que estão cadastradas e seguem as regras daquela bolsa que vão ter acesso a isso. E cada bolsa tem regras específicas, né, para poder uma corretora lá atuar ou uma companhia lá atuar. Não sei se você se recorda, né? A Petrobras quase foi, né, retirada da Bolsa de Valores, né, americana, porque ela demorou para emitir as auditorias nos seus balanços fiscais. Quando estourou lá o escândalo, né, da Petrobras, ela demorou a poder fazer os seus balanços porque ela tinha dificuldade em mensurar qual era o valor do prejuízo decorrente da corrupção. E isso, consequentemente, fez com que ela demorasse a produzir os seus balanços e, consequentemente, né, uma das obrigações que ela tinha para ofertar valores, né, mobiliários fora do Brasil, nos Estados Unidos, né, era fazer, né, recorrentemente, né, a apresentação dos seus balanços.
Então, os investidores, eles querem saber quanto tempo a empresa teve de lucro, quanto ela teve de prejuízo, né? Qual é o crescimento, né, ou não. Então, tudo isso são informações que são apresentadas obrigatoriamente por uma empresa que se utiliza desse mercado, né? E ela tem regras a cumprir quando ela coloca seus títulos lá. E aí ela quase foi expulsa, né, na Bolsa de Valores americana que ela negociava, justamente por essa dificuldade de cumprir as regras naquele momento lá específico da Bolsa de Valores, tá? Então, só para você fazer essa comparação aí entre Bolsa de Valores. No Brasil, né, a gente só tem uma bolsa só de valores, que é hoje a B3. A B3, ela é uma união da antiga Bolsa de Valores de São Paulo, né, a Bovespa, com a Bolsa de Mercadoria, né, e Futuros, né? A Bovespa era responsável pela negociação dos valores imobiliários, né? E a BMF, né, Bolsa de Mercadorias e Futuros, era responsável pela negociação de outros, né, títulos, como por exemplo, né, o dólar, né? Quando você compra dólar futuro, é um valor mobiliário também negociado em bolsa. Antigamente já tinha bolsas separadas, uma para mercadorias e futuros e uma para títulos, né, valores, ações. Então você tinha lá o dólar, comprava na BMF, né? Então uma empresa que que vende para fora, ou seja, ela vai receber em dólar. Uma empresa que compra produtos de fora, ou seja, ela vai pagar em dólar. Então, a empresa que tem dólares a receber daqui a 3 meses, ela pode, né, vender esse contrato de câmbio, né, de dólar, que ela vai receber dólar daqui a 3 meses, para uma empresa que vai comprar, né, dólar daqui a 3 meses, porque ela vai ter que pagar uma importação em dólar. Então, por que eu compro, né, esses dólares ou vendo esses dólares? Porque eu não quero estar sujeito à variação cambial. Então imagine, eu sou uma empresa importadora, então eu vou ter que pagar 100 milhões de dólares daqui a 3 meses. Hoje o dólar está R$ 5, pode ser que amanhã seja 6, seja 7, ou seja, o dólar para mim vai estar mais caro. Então para mim não ficar com esse risco, né, do risco do aumento do preço do dólar, para eu pagar aquela importação que eu fiz, eu faço um contrato com uma empresa que vai ter dólar daqui a 3 meses e eu compro aqueles dólares dela naquele preço de hoje. E, por outro lado, a empresa que está vendendo os dólares futuros também se protege contra uma eventual queda, certo? Então, o mercado de futuros são esses, né, por exemplo, o dólar futuro, né? Pode ser o dólar, pode ser o ouro, né? São esses valores futuros que são negociados. E a mesma coisa acontece com a soja, com o gado, né? Então, você é um produtor de soja, você quer se proteger do preço, né, lá no final, quando você entregar a soja, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Você não sabe, a soja pode subir de preço, pode cair de preço. Então você já quer garantir um preço médio, né? Um preço que você acha razoável, um preço que você acha que compensa. Então você vende esses contratos, né, essas mercadorias, num preço futuro para um comprador. O comprador, da mesma forma, né, quer se proteger num eventual aumento, e aí ele compra com aquele preço estabelecido. É óbvio que alguém vai perder dinheiro, porque ou o preço subiu mais do que imaginava, ou caiu mais do que imaginava. Mas não importa, né? É o negócio, né? É o risco do negócio. Então, a BMF fazia isso, negociava valores, né, mercadorias e contratos futuros. Hoje não existe mais BMF. A BMF se juntou com a Bovespa e é tudo uma coisa só. A Bovespa faz tudo isso, né? Negocia as ações, negocia, né, os contratos futuros e negocia as mercadorias, tá? Então, é óbvio que para serem negociadas são mercadorias que são chamadas commodities, tá? Então, hoje a gente tem uma única bolsa só, na verdade, a partir de 2008, que é a chamada B3. A nossa B3 é a nossa Bolsa de Valores Imobiliários. A Bolsa de Valores Imobiliários, né, o mercado de valores imobiliários e os títulos de valores imobiliários são todos regulados por essa lei 6385 de 76. A Lei 6385 de 86 também criou a chamada Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia federal, né, chamada CVM, responsável por regular esse mercado. Então, é a CVM que vai autorizar a emissão de valores imobiliários. Lembra que a gente viu no artigo 4º lá da 6404, que uma companhia pode ser aberta quando ela negocia valores imobiliários?
essa negociação acontece com uma autorização da CVM, que vai, né, editar normas exigindo regras para que uma empresa possa, né, negociar os seus valores imobiliários. Então, a CVM é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da, né, Fazenda, com personalidade jurídica própria, autoridade administrativa, né, ausência de subordinação. Então, lembra, né, direito administrativo, quando você estudou, as autarquias especiais? CVM é um exemplo de autarquia especial. Por quê? Porque ela tem autoridade administrativa, ausência de subordinação, né, mandato fixo, né, dos seus dirigentes e autonomia financeira. Então, CVM é uma autarquia especial que regula, né, que gerencia, né, administra o mercado de valores imobiliários. A CVM, né, ela tem quatro diretores, né, nomeados pelo presidente da República, inclusive, né, sabatinados ou aprovados pelo Senado Federal, tá? Igual aí o chefe da Polícia Federal, né, como a gente está acompanhando agora nesse caso. O que a CVM faz? Né? A CVM, ela fiscaliza o mercado de valores imobiliários, né? A CVM, ela inspeciona as companhias abertas. As companhias abertas, elas têm, por exemplo, a obrigação de pagar o dividendo. Quem é que fiscaliza isso se elas não pagarem, né? A CVM, né? Quem é que fiscaliza se alguém teve uma informação privilegiada e está negociando no mercado de valores imobiliários, prejudicando os demais, né? O chamado insider trade, é a CVM. Então a CVM vai, né, negociar, fiscalizar todas as negociações, né, relativas aos valores imobiliários, né? O artigo 9º vai trazer para a gente, né, um rol de atribuições, né, ou de competências da CVM, tá? Então compete à CVM, já dei alguns exemplos aí, né? Examinar, extrair cópias dos registros contábeis, livros, documentos, né, em programas eletrônicos, todos os documentos, né, dos auditores fiscais. Compete à CVM, né, manter a integridade do sistema de valores imobiliários. Compete à CVM, né, autorizar as companhias abertas a emitir valores imobiliários, os fundos de investimento, as carteiras, né? Então, eu quero ser um auditor fiscal independente, eu preciso ter autorização da CVM, tá? Então, tem um monte de, né, regras aí que são cumpridas e fiscalizadas pela CVM. Inclusive, é um bom concurso, né? Você que quer fazer concurso aí, fica ligado que a CVM é uma boa opção. Inclusive, tem sede aqui, né, no Rio de Janeiro, então você não precisa nem sair do estado. Um auditor da CVM deve ganhar aí, sei lá, uns R$ 13, né? Não tá ruim. Só tem que saber bastante de da Lei 6404. Essa é a parte difícil. O que a CVM pode fazer? Né? Ela pode impor sanções às pessoas que descumprirem as leis e as suas instruções normativas. Então ela pode advertir, ela pode multar. Então o Eike Batista foi multado e foi inabilitado pela CVM. Não sei se você se recorda disso, né? Por quê? Porque ele se aproveitou de informações privilegiadas. O Joerle, como é que chama lá? Joerle Batista, lá da JBL, também foi multado e inabilitado, né? Então ela pode advertir, ela pode multar, ela pode suspender, né, as pessoas dos cargos. Então você era presidente da Petrobras, você era conselheiro da Petrobras, verificou-se uma ilegalidade, né? A CVM tem poder de suspender você não pode mais ficar naquele cargo pelo período ali definido pela CVM. A CVM vai poder, né, inabilitar as pessoas, né, ou seja, proibir as pessoas de atuar naquele cargo por até 20 anos, né? Ou seja, o Eike Batista, se não me engano, ficou 10 anos inabilitados para atuar no mercado de valores imobiliários. Então, pode tornar inabilitado a pessoa para poder atuar no mercado de valores imobiliários. Tá? As multas podem chegar a R$ 50 milhões ou a 3 vezes o valor da vantagem econômica obtida, né, em decorrência do ilícito. Certo? Tá me ouvindo?
Então, tudo isso são exemplos de sanções que podem ser impostas, né, pela CVM na regulamentação do mercado de valores imobiliários. Então, toda a distribuição de valores imobiliários são reguladas pela CVM. Nenhuma ação vai ser distribuída, negociada sem a autorização da CVM, ok? Vamos continuar, né? Os valores imobiliários, então, são diversos, né? São os títulos emitidos pelas sociedades anônimas e por outras entidades no mercado de valores imobiliários, ok? O principal título emitido por, né, ou pelas sociedades anônimas no mercado de valores imobiliários é a ação. O que é a ação? A ação é um valor mobiliário emitido pelas sociedades anônimas que representa, não é isso? Não são valores imobiliários, não dão direito, que representa o direito de ser sócio, né? Então, o acionista é o sócio, né? É o sócio de uma sociedade anônima. O acionista é o sócio de uma sociedade anônima. Ou seja, em razão da propriedade desse título, ele tem direitos de sócios. Né? Olha que interessante, né? O acionista ele está para a sociedade anônima, assim como o cotista está para uma sociedade de cotas, tá bom? Então, as ações são os valores imobiliários que correspondem, né, à condição de sócio do acionista e também correspondem à parcela do capital social investida pelo acionista. Então, o acionista, para ser sócio, vai investir na empresa, vai dar um dinheiro, né, ou um bem, e esse bem vai corresponder uma parte do capital social. Toda a sociedade, né, ou toda empresa, inclusive as sociedades, elas possuem um patrimônio, já vimos. Esse patrimônio se chama capital social. Eu posso fracionar esse capital social? Eu posso, né? E se eu fracionar esse capital social, né, vai ter uma fração. Essa fração, ou a menor parte do capital social de uma sociedade anônima, é chamada de ação. Então, a ação, além de dar direito ao acionista de sócio, também é, né, a parcela do capital social investida pelo acionista, ok? Então, a ação corresponde à parcela do capital social e confere ao seu titular, né, o direito de acionista. Voltamos lá para a Lei 6404, né? E verificamos o artigo 11, que já vimos, né? Que diz que o Estatuto fixará o número, né, de ações em que se divide o capital social. Quantas ações vai ter o capital social? Quem decide, né, são os acionistas no Estatuto. Então, se a minha sociedade anônima vai ter 1.000, 10.000, 100.000 ações, foi definido isso pelos acionistas quando da constituição da sociedade anônima e da criação do estatuto. Ou seja, no estatuto fixará a quantidade de ações que corresponde ao capital social investido pelos acionistas, certo? A ação, como eu já disse, é o principal valor mobiliário, mas existem outros que a gente vai ver depois, como por exemplo as debêntures, os bônus de subscrição, as partes beneficiárias, né? As ações, né, vamos trabalhar com as ações agora que são a mais importante, né? A lei fala que as ações ela pode ter um valor nominal ou não, né? Então a ação ela pode ter expressa, melhor dizendo, nela um valor nominal ou não pode. Pergunta-se, o que é valor nominal?
Valor nominal é simples, né? Valor nominal é o valor que a ação corresponde, né? Quando eu divido o valor da ação, perdão, o valor do capital social pela quantidade de ações. Então, imagine que a empresa possui um patrimônio de 100 milhões de reais. Imagine que a empresa tem 10 milhões de ações. Então, consequentemente, o valor nominal é 10 reais. Ou seja, o valor nominal é o resultado da divisão do capital social pelo número de ações. Esse valor pode estar expresso ou não na ação, ou seja, de tal modo que eu tenho ações com valor nominal ou não, certo? Isso vai ser importante lá na frente, a gente vai ver, porque quando da emissão de novas ações, eu não posso emitir uma nova ação com valor nominal inferior ao já existente. É uma forma de preservar os acionistas já existentes. Então, imagine, eu sou acionista, o valor nominal da minha ação é 10 reais. Vai ter novas ações. A lei não permite que essas novas ações tenham um valor nominal inferior ao já existente, porque senão ia diluir o meu capital, ia diluir o meu patrimônio. Tá? Então, valor nominal é um conceito importante quando eu falo de ação. Lembrando que valor nominal é o valor que eu chego, né, o valor que representa a cada ação em razão do capital social da empresa pela quantidade de ações. Então, eu sou sócio de uma empresa que tem 100 milhões de reais de capital social e tem 10 milhões de ações. Consequentemente, o valor nominal da minha ação é de 10 reais. Esse valor pode estar consignado no título ou não, não importa, mas o valor nominal existe. Antigamente, as ações elas tinham certificados, né? Ou seja, você vinha lá um documento que você levava para casa. E esse certificado dizia, né? Valor nominal, 10 reais. Ou podia não dizer, não importa, mas a ação tem o valor nominal, estando ele expresso ou não. O que é o valor nominal? É o valor que ela representa, né? Em razão, né, do capital social e da quantidade de ações. Tá? Comprei uma ação e o valor que eu paguei foi o valor nominal, 10 reais. É sempre assim que acontece? Não. Ou seja, além do valor nominal, existem outros valores, né, que a ação pode, né, ter em razão de algumas situações. Então, entrei no início de formação de uma empresa. Portanto, o valor que eu paguei é exatamente o valor nominal. Então, o Eike Batista foi emitir uma sociedade anônima. E ele falou que precisava de 100 milhões de reais. E ele ia emitir para esses 100 milhões, 10 milhões de ações. Ou seja, cada pessoa que entrasse, né, com um valor, esse valor ia ser convertido em ações. Eu entrei com 10 mil reais, então eu tinha 1.000 ações de 10 reais cada uma. Neste caso, coincidiu que eu paguei na minha ação, ou seja, o preço de negociação, o valor de negociação foi equivalente ao valor nominal. Vai ser sempre assim? Não, né? Normalmente não é assim. Imagine que depois que o Eike Batista emitiu as ações, imagine que a empresa do Eike Batista, como foi? Foi uma sociedade de capital aberto e, portanto, as negociações das ações poderiam ser feitas em bolsa. Eu comprei as ações e a empresa começou a funcionar agora. Está explorando petróleo? Não. Né? A empresa ainda pegou aquele dinheiro, ainda vai montar um escritório, contratar as pessoas, participar dos processos de exploração para poder explorar o petróleo, né, ou comprar os que já existem, contratar barcos, navios, né, ou montar, né, estaleiros. Imagina, então, isso para essa empresa dar resultado poderia demorar anos, né, meses ou anos. Mas eu já sou acionista, já tenho a minha ação. Se houver uma notícia favorável ao mercado de petróleo, né? O preço do barril subiu, né? Opa, peraí, se o preço do barril subiu acima das projeções feitas, né, quando da criação da empresa do Eike Batista, o Batista falou, ó, vamos imaginar que a média do barril seja $40, né? Se for $40, eu vou ter X lucro por ano, porque eu vou produzir X barris. E ela tem uma expectativa e, portanto, a ação foi vendida por um preço. Se o preço do barril subiu, né, dobrou de preço para $80, consequentemente, o que acontece? Né? As pessoas vão acreditar que a empresa do Eike Batista vai lucrar muito mais do que era previsto e o preço dessa ação vai subir. Então, eu posso chegar no mercado e falar assim, ó, quer comprar minha ação? Eu vendo, só que eu não vou vender por 15 reais.
né? Tem gente que vai fazer as contas e vai achar que vale a pena, né, comprar ainda que seja R$ 15. Esse valor de R$ 15 é o valor que é negociado, não é isso? Negociado. É o valor que as pessoas estão dispostas a pagar na ação, ok? No meu exemplo, né, os fatores econômicos, né, favoreceram a majoração ou o aumento do preço da ação. Poderia ser o inverso, né? Poderia ser o inverso. Poderia ser o preço do petróleo cair e as pessoas não quiserem comprar ações de petróleo por causa disso, porque iriam achar que as empresas iam perder dinheiro. Mas eu preciso vender minha ação da Petrobras. Por quê? Porque eu preciso. Eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu preciso desse dinheiro. Porque eu tenho que comprar uma casa, eu preciso de dinheiro. Não importa, eu preciso vender. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar o preço. Então, eu ofereço por R$ 10, ninguém quer comprar. Eu ofereço por R$ 9, ninguém quer comprar. Então, eu vou abaixar o meu preço até chegar no preço que alguém esteja disposto a pagar. E aí eu vendo por 6, eu vendo por 7, eu vendo por 5, né? Ou seja, eu estou perdendo dinheiro. Mas não importa, né? É o valor que eu precisava negociar para vender. Esse é o valor de negociação. Então, quando eu falo de ação, eu tenho vários valores, né, que eu posso atribuir à ação a depender do meu interesse, da minha vontade. O primeiro valor, né, o principal valor, é o chamado valor nominal. O segundo valor é o valor negociado de fato, né, que é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar pelaquela ação. Pode ser maior ou pode ser menor que o valor nominal. Se for maior, né, houve um ágio, né, as pessoas pagaram mais por aquela ação. Se for menor, houve um deságio, tá? Então, isso é o chamado valor de negociação. Existe um fundo de investimento que só compra empresas que têm valor patrimonial positivo, né? Então, o valor patrimonial, por exemplo, é um terceiro valor que eu posso atribuir à ação. Tá, quanto foi o valor nominal da empresa? R$ 10. Quanto foi o valor, né, de negociação da empresa? Foi R$ 12. Mas quanto ela está valendo patrimonialmente? Né? É uma outra forma de eu calcular o valor da ação. O que é o valor patrimonial? Né? Eu vou pegar o valor representativo da participação do acionista no patrimônio líquido da empresa. Ou seja, eu vou pegar o quanto que a empresa tem de bens, né? Vou tirar os débitos e vou ter um patrimônio líquido. A empresa tem patrimônio líquido de 500 milhões de reais. Ou seja, dividido pela quantidade de acionista, cada ação vale patrimonialmente R$ 5. Ou seja, então eu posso ter um fundo de investimento que só compra ações que o patrimônio líquido superiores ao patrimônio líquido, ou valor patrimonial. Significa dizer que eu não jamais pagaria menos que R$ 5 na ação, pois esse é o meu limite. No pior das hipóteses, se vender tudo, pagar tudo, pelo menos vai me voltar R$ 5, que é o valor patrimonial da ação. Então seria um limite, né, à minha compra. Estou usando esse como um exemplo, é um critério. Então, o que eu quero que você entenda? Que quando eu dou um preço de uma ação, esse preço pode ser várias coisas, ou pode corresponder várias coisas. Pode ser o valor do nominal, pode ser o valor negociado, pode ser o valor patrimonial, pode ser, eventualmente, que o preço seja igual para todas as situações, mas não é comum. Normalmente, né, o valor patrimonial é um, normalmente o valor de negociação é outro, e normalmente o valor patrimonial é outro, ok? E por que eu preciso saber desses valores? Né? Porque esses valores vão ser utilizados, né, quando da compra e da venda das ações. Então, o valor de negociação é o valor que eu pago efetivamente. O valor, né, nominal é o valor correspondente à divisão do patrimônio pelas ações. E já o valor patrimonial é o valor do patrimônio líquido pelas ações. Então, dependendo do seu interesse como investidor, lhe é melhor, né? Ou lhe serve melhor um tipo de valor, o outro tipo de valor, ou outro tipo de valor. O que eu quero que você perceba, né, é que os valores, né, previstos em uma ação são diversos, né, a depender do interesse, né, ou da visualização que o acionista tem para com aquela ação, certo? Próximo assunto. Alguma dúvida? Próximo assunto. Espécies de ações, tá? Segundo a lei, as ações podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição. Então vamos lá. Espécies de ações. A. As ações podem ser ordinárias. B. As ações podem ser
preferenciais. E C podem ser ações de fruição. Vamos por parte, né? Ações ordinárias são aquelas que conferem aos seus titulares, né, os direitos comuns de um acionista, né? São as ações de emissão obrigatória. Então, as ações ordinárias são aquelas que conferem aos seus titulares os direitos comuns de um acionista. São as ações de emissão obrigatória. Toda e qualquer sociedade anônima, né, sociedade por ações, vai ter uma ação, e essa ação necessariamente é uma ação ordinária. Certo? Não há sociedade anônima sem essas ações. O estatuto, né, se o estatuto não definir a ação, se trata de uma ação ordinária. Ok? Vamos por parte. Além das ações ordinárias, pode a companhia, né, os acionistas, se quiserem, emitir um segundo tipo de ação, que são as ações preferenciais. O nome já diz, né? O que são ações preferenciais? São aquelas que têm algumas preferências, algumas preferências. Ou seja, né, o que são preferências? São vantagens, né? São direitos diferenciados. Então, a lei, né, letra B, né, pode criar ações que são aquelas que dão determinada vantagem ao seu acionista. É óbvio que se comparado com o acionista comum. Então, eu tenho um acionista comum, dono de uma ação ordinária. E eu tenho uma ação, né, um acionista preferencialista, dono de uma ação preferencial. Se comparado os dois, né, o acionista preferencialista tem uma vantagem, uma preferência sobre a ação ordinária. Por que a lei permitiu a criação de ações ordinárias e ações preferenciais? Porque a lei, né, em determinado momento, entendeu que nem todo acionista era comum, era igual, né? Eu tenho acionistas que preferem, né, que querem apenas ser sócios de uma empresa, acionista, com o objetivo de cuidar da empresa, de tocar a empresa, de ser o negociante, né, de nomear o diretor, né? Então, o Eike Batista, ele tem interesse em ser um acionista preferencialista, né? Direito de dividendo é outra coisa, né? Calma aí, vamos chegar lá, não sei se eu entendi sua dúvida. Só um minuto, deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Então, o Eike Batista, ele quer ter dividendo? Quer. Só que o que mais interessa para ele? Por exemplo, ter direito de voto, que pode ser um direito comum. A gente vai falar sobre direito de voto daqui a pouco. Mas tem um grupo de acionistas, como eu, exatamente como você, que quer investir na empresa do Eike Batista não para contratar, demitir, controlar o rumo da companhia. A gente tem interesse em dividendo, né? Ou seja, o nosso interesse é apenas e tão somente receber dividendo. Significa dizer, talvez seja essa a pergunta do Rodrigo, que o acionista ordinarialista não tem direito a dividendo? Não, ele também vai ter direito a dividendo. Só que a minha preferência me dá direito a receber primeiro o dividendo. Então, por exemplo, meu dividendo sai em março e o dele sai em outubro. Né? A minha preferência, por exemplo, me dá direito a receber um dividendo mínimo. A empresa fala assim, ó, compra essas ações aqui que eu vou te dar pelo menos 20% do lucro de dividendo. Ou seja, eu já sei que existe um dividendo mínimo garantido. Tá? Então, isso faz com que eu me interesse pelaquela empresa, né, e pelas ações. Então, tendo em vista que os interesses dos acionistas não são iguais e que alguns têm interesses específicos em relação a outros, né, a lei vai permitir a criação desses dois tipos de ações. Por quê? Para atender os interesses dos acionistas. Então, as ações preferencialistas vão ter uma preferência em relação ao dividendo, né? Não que as outras não tenham, também tem direito a dividendo. Só que eu vou receber primeiro, ou vou receber um dividendo fixo. A lei, né, 6404, vai dizer para a gente, né, primeiro, quais são as espécies de ações, né? Que a gente já viu, ordinárias, preferenciais e de fruição, está no artigo 15 isso. E vai dizer para a gente quais são os tipos de preferências possíveis de ser concedidas a uma ação preferencial. Tá?
Isso está lá no artigo 17. Olha aqui o artigo 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: 1. Em prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo. Então, imagine uma empresa, Petrobras, que tem uma ação ordinária e uma ação preferencial. Qual é a preferência daquela ação preferencial? Receber o dividendo mínimo, né? Receber o dividendo fixo. Ele vai receber prioritariamente o dividendo de forma fixa ou mínima. O segundo tipo de vantagem é o reembolso de capital. O que é reembolso de capital, galera? É a companhia devolver ao acionista o quanto ele investiu. Então imagine que a companhia teve um lucro, né, exuberante esse ano. O que ela vai fazer com esse lucro? Ela pode dividir como, ela pode devolver como lucro. Mas ela pode também, se ela quiser, devolver como reembolso de capital. Você não investiu R$ 1.000 na empresa para ela ter o capital social? Se a companhia quiser devolver 500 para você, ela pode? Pode. Né? Por que ela faz isso? Ela faz isso para você ter de volta o seu dinheiro que você investiu. Tá? Por que ela faz isso? Tendo menos capital, né, ela vai alterar o preço da ação. Normalmente isso é feito? Não. Normalmente não se devolve capital, apenas se paga dividendo, né? Ou juros sobre o capital, que a gente já vai falar sobre o JCP. Por causa de questões tributárias, né? O juros sobre o capital devolvido e o dividendo são isentos tributariamente. Portanto, não é comum, apesar de ser possível, que a empresa devolva o capital social dos acionistas. Tá? O dividendo é por ano ou quando a empresa estipular? Quando a empresa estipular. Eu tenho empresas como, por exemplo, o Itaú, que pagam dividendos mensais. Não é comum, tá? Normalmente o dividendo é pago quando a empresa estipula. Rodrigo, vai depender do nível de maturação da empresa. Em regra, uma empresa quando está iniciando, ela sequer paga dividendos. E quando ela já está lucrando muito há muito tempo, ela vai pagar dividendos. É uma política da empresa o pagamento ou não de dividendos e, obviamente, que essa política ela acontece em razão do momento que a empresa está vivendo. Se a empresa nem dá lucro, ela vai pagar dividendos? Óbvio que não. Se a empresa dá lucro, né, mas pouco lucro, ela vai pagar dividendos? Provavelmente não. Se a empresa dá muito lucro, ela vai pagar dividendos? Pode ser que sim, pode ser que não. A Apple, né, por exemplo, ficou muito tempo sem pagar dividendos, né? A Microsoft também. Por quê? Porque a empresa, né, os diretores, né, os conselheiros, né, a maioria dos sócios entenderam que não era o momento de distribuir. Em algum momento resolveu se distribuir. Então, na verdade, você vai ter empresas que são empresas pagadoras de dividendo recorrente, aí vai fácil de você consultar isso na internet, né, em sites especializados, ou no próprio site de RI da empresa, e tem empresas que não pagam. Sejam porque ela não dão lucro, ou seja porque ela entende que não é o momento de dividir o lucro, que ela quer reinvestir o capital, né, auferido, né, o lucro na própria empresa. Tá? Então, isso é uma decisão dos acionistas, né, e dos membros, diretores e conselheiros em Assembleia Geral sobre, se vai ter a divisão de dividendo e quanto ele vai ser dividido. Então, existem empresas que são pagadoras de dividendo, né? Inclusive mensal, como é o caso do Itaú, do Bradesco, inclusive empresas que pagam uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então, você vai entrar num site, por exemplo, né? Como Status Invest, e nesse site você tem lá, né, o registro sobre pagamento ou não de dividendos de uma empresa. Então, vou te dar um exemplo aqui, rapidinho. Como é que eu sei se a empresa paga dividendos ou não? Eu vou olhar para a empresa. Quando ela paga, isso é oficial. E eu tenho isso, né, no site da própria empresa ou tenho sites que que dão essa informação. Então, a Itaú, não sei se você sabe, ela é controlada por uma empresa que chama Itaú, né? Então, existe o Banco Itaú e existe uma companhia que se chama Itaúsa. A Itaúsa é um controlador do Itaú. A Itaúsa tem dois tipos de ações, a Itaúsa 3 e a Itaúsa 4. Esse é o ticker, né? A Itaúsa 3 é a ação ordinária, a Itaúsa 4 é a ação preferencial da Itaúsa, tá? Olha aqui, né? Eu tenho aqui o que foi pago de dividendos nos últimos 12 meses, o equivalente a 9,65% do preço atual da empresa hoje, da ação hoje, que está R$ 9,01.
Então, eu tenho aqui, né, por exemplo, informações sobre a variação do preço, né? Então, o preço chegou a R$ 9,50 nos últimos 5 dias, né? E hoje está R$ 9,00, mas chegou a cair a R$ 8,00. Por exemplo, eu posso colocar esse gráfico para 30 dias, eu posso colocar esse gráfico para 6 meses, né? Eu posso colocar esse gráfico em um ano, né? Olha aqui a variação do preço. Vamos falar do dividendo rapidinho. Tem outros indicadores, né? Como a gente falou, preço sobre patrimônio. Olha os dividendos, né? Dividendos da Itaúsa nos máximo, né? Nos últimos 5 anos. Eu posso agrupar por ano, né? Pode dizer, ó, ela pagou em 2016, pagou em fevereiro, pagou depois só em novembro, pagou em dezembro, pagou em 17, pagou em fevereiro, pagou em agosto, pagou em dezembro. Então perceba que o ano ela pagou 3 vezes. Vamos pegar 2020. 2020 ela só pagou uma vez até agora, 20/2. Tá vendo? Eu posso agrupar por ano, se eu quiser saber o quanto foi pago cada ano. Então observe, né, que o quanto cada empresa se paga de dividendo é uma política da empresa, tá? Espero que tenha ficado claro aí, Rodrigo. Vamos voltar aqui para as nossas regras, né? Deixa eu desligar esse telefone aqui, só um minuto. O quanto cada empresa... Obrigado. Quanto cada empresa paga ou não dividendo é uma política da empresa, certo? Então, voltando aqui para a Lei 6404. Então, eu tenho 2 tipos de ações, ordinárias e preferenciais. As ações preferenciais são porque tem uma preferência ou vantagem. Essa vantagem pode ser, né, a prioridade na distribuição de dividendos ou pode ser um reembolso de capital. Ou 3 pode ser a acumulação dos dois, tá? O inciso 3 fala que eu posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, é a acumulação das vantagens 1 e 2. Se a empresa vai ter ações ordinárias ou vai ter ações preferenciais, é uma decisão da empresa. Se ela tiver um único tipo de ação, essa ação ela é a ordinária, ok? Isso é importante para a gente. O que mais que diz a lei aqui que é importante a gente saber, né? As ações, além de ser divididas em ordinárias, né, ou preferenciais, elas também podem ser divididas em ações de fruição. E o que são ações de fruição? Vamos chegar lá. Antes de falar da ação de fruição propriamente dito, eu tenho que te falar dos direitos essenciais de todo e qualquer acionista. Artigo 109 da Lei da SA. E o artigo 109, vamos lá, vou pegar aqui para você. Todo e qualquer acionista terá o seguinte jeito, independente, né, da vontade dos sócios ou independente de qualquer coisa. Artigo 109. Nem o estatuto, nem a Assembleia poderão privar os acionistas dos direitos de... Vou colocar aqui para você. Nem o estatuto, nem a Assembleia Geral poderão privar os acionistas do direito de participar dos lucros. Aí talvez responda a pergunta do amigo aí mais cedo, né? Se é um direito essencial, significa dizer que tanto o acionista ordinarialista, né, ou detentor da ação ordinária, quanto o detentor da ação preferencial, tem direito a receber, né, os lucros, concorda comigo, né? Então, o direito a participar dos lucros é de todo mundo. O que faz uma ação ser preferencial não é participar dos lucros, mas é receber o lucro de forma antecipada, né, ou de forma, como diz a lei, né, de forma prioritária, ok? Então, mas participar dos lucros, ainda que seja um no início do ano e o outro no final do ano, é direito de todo acionista, certo? Que é o primeiro direito essencial das ações, né, ou dos acionistas. 2, participar do acervo da companhia em caso de liquidação. É aquela questão do reembolso do capital, né? Então, imagine, a empresa está lucrando. Então, essa empresa esse ano teve 1 milhão de lucro. O que eu vou fazer com isso? Pagar em dividendos. Eu posso reinvestir no negócio. Eu posso devolver para os acionistas como reembolso de capital. Reembolso de capital é devolver o quanto o acionista pagou. Agora, vamos dar outro exemplo. Imagine que a empresa feche, né? Por quê? Porque o acionista quis, porque está dando prejuízo, né? Imagina, a gente investiu 1 milhão. Depois de 1 ano, né, 2 anos, só tem 500 mil. Se a gente continuar nesse ritmo, o que vai acontecer? A empresa vai quebrar e a empresa ainda vai ficar devendo. O mercado virou, não sei dizer o motivo. O fato é que a gente resolveu fechar a empresa. Existe um patrimônio na empresa, certo? Esse patrimônio é chamado de acervo da companhia, são os bens que pertencem à companhia. Esse patrimônio são dos acionistas, concorda comigo? Então, se a gente vender esse patrimônio, se a gente liquidar esse acervo, né,
a gente vai chegar no valor, por exemplo, 500 mil. Esse valor pertence ao acionista. Portanto, se eu sou acionista e a empresa foi liquidada, eu tenho direito a participar desse acervo. Então, o segundo direito do acionista é ter a parte que lhe compete, né? No caso de liquidação, ou seja, participar do acervo. Terceiro, né, é direito fiscalizar na forma da lei. Então, a empresa não tem que emitir balanços, né, não tem que ter demonstrações financeiras, né, isso tem que ser publicado. Para quê? Para que haja fiscalização. Então, quando a empresa emite um balanço, emite uma demonstração, né, contábil financeira, publica isso, apresenta isso para os acionistas, é para que eu possa exercer o meu direito de fiscalização. Se eu acho que tem um contrato que está superfaturado, que está fora do preço de mercado, eu vou tomar as medidas cabíveis, né, possíveis. Eu posso comunicar ao Conselho Fiscal, eu posso inclusive entrar com uma ação contra a empresa, né, para provar que a empresa tomou uma conduta que me causou prejuízo enquanto acionista e eu quero minha reparação financeira. Acionistas americanos entraram com uma ação contra a Petrobras para dizer que a falta de fiscalização, né, e as corrupções que ocorreram geraram prejuízo aos acionistas, porque perderam, né, dinheiro na ação. E a empresa fez um acordo, né, não sei se você está acompanhando isso. Por quê? Porque o acionista tem direito de fiscalizar e, consequentemente, ele pode entender que houve condutas erradas e pode tomar as medidas cabíveis. 4. Direito de preferência. Todo acionista tem direito de preferência, ou seja, ele vai poder, né, toda vez que a empresa for aumentar de tamanho, emitir novas ações ou outros títulos, né, que vão, no final das contas, virar ações, o acionista que já existe tem direito de preferência, ou seja, ele vai ter direito de comprar primeiro aquela ação. Então, imagine que a gente está lá na empresa do Eike Batista, que foram emitidos 10 milhões de ações a R$10 cada uma, e eu comprei 100 ações. Daqui a um ano, o Eike Batista resolve dobrar o tamanho de empresa, emitir mais 10 milhões de ações. Eu tenho o direito de preferência de quanto? Do equivalente, ou seja, eu posso comprar o correspondente às minhas ações. Se vai dobrar as ações, eu posso, consequentemente, dobrar minha participação. Se o capital social vai aumentar em 50%, eu posso aumentar em 50% a minha participação. Isso é o direito de preferência. Toda vez que a empresa for emitir novas ações, eu tenho o direito de participar dessa nova emissão no montante que eu tenho, ok? Nem sempre a empresa vai diretamente emitir novas ações. Às vezes ela faz um processo, né, paralelo antes. Às vezes, ao invés de emitir as ações, ela emite títulos, outros que não ações, que podem ser convertidas em ações. Vou pegar um exemplo daqueles que está ali, que a gente vai citar aqueles depois, né? Debêntures. Eu sou a empresa do Eike Batista lá, OGX, né? E os acionistas, né, os diretores, decidem que não é o momento de emitir novas ações. Por quê? Porque o mercado está em baixa, porque não vai ter gente interessada. A gente decide isso, né? Econômica e politicamente. Mas eu preciso de dinheiro. O que eu faço? Eu emito uma debênture. Em resumo, a debênture é o título que corresponde a um crédito, né? Ou seja, quem compra uma debênture é credor. Em outras palavras, é como se eu fizesse um empréstimo. Eu, empresa, companhia. Só que ao invés de eu fazer um contrato com um banco lá, Bradesco, um contrato de mútuo, em que eu empresto, ele me empresta um dinheiro e ele é o credor daquele contrato, eu emito títulos. Então eu vou para o mercado, vou lá na Bolsa de Valores e falo assim, ó, quem quer me emprestar dinheiro, né? O que a pessoa faz? Compra aquele título. Obviamente, né, eu tenho que oferecer uma taxa atrativa, que as pessoas tirem o dinheiro da poupança ou tirem o dinheiro de outro investimento e resolvam comprar a debênture. Por quê? Porque ela vai ter um retorno financeiro maior. Então ela vai comprar, por exemplo, R$10 mil em debêntures e eu vou devolver daqui a 5 anos aqueles R$10 mil com uma taxa X, né? Por exemplo, né, 1% ao mês. Então, isso, né, é uma debênture, ou seja, um título que corresponde a uma dívida. O comprador de uma debênture é um credor. Ele vai ter direito àquela quantia que ele comprou devolvida em determinado prazo com determinada taxa. A debênture é melhor para a companhia porque é ela que escolhe, né, o valor que ela quer, o prazo de pagamento, os juros que ela vai pagar, né, indiferente de quando ela faz um empréstimo direto. Quando ela faz um empréstimo direto com o Bradesco, é o Bradesco que diz o quanto ele vai emprestar, né? Ah, eu quero 100 mil. Ele pode falar, não, só dou 90, só dou 50. Eu quero pagar em 5 anos. Não, só faço para você em 4 anos, porque eu entendo que só cabe 4 anos. A taxa é tanto, quem define a taxa é ela. Ou seja, muito melhor para uma empresa se endividar através da emissão de debêntures do que, por exemplo, um empréstimo. Se ela vai conseguir ou não, ela vai ter que conhecer o instrumento, oferecer juros que o mercado está disposto a aceitar, é outra discussão.
Aí, o que eu posso oferecer, a gente vai ver depois, né? Atrelado a debênture, um direito de preferência. Ou seja, ó, e ainda, né, até para incentivar você a comprar debênture, se durante os 5 anos eu resolver emitir ações, né, porque lá na frente eu acho que é o momento, você que tem essa debênture, você pode escolher entre receber o seu dinheiro de volta ou converter a sua debênture em ação. Ou seja, o valor que você tem de dívida, né, eu vou te dar ações correspondentes. Isso seria, né, uma preferência em razão de uma debênture conversível em ação. Então, diversos títulos que a gente ainda vai estudar emitidos pela companhia podem ser conversíveis em ação. E uma vez que são conversíveis em ações, eles também são, né, preferenciais aos acionistas. Então, se eu sou acionista e houver uma emissão de debêntures conversível em ações, eu tenho o direito de comprar primeiro. Por quê? Pelo meu direito de preferência. Então, quarto direito essencial de um acionista é o direito de preferência. E o quinto, não menos importante, é o direito de retirar da sociedade. Todo mundo tem o direito de sair da sociedade. Ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém. Né? Ah, você é sócio de um acionista, né? Na SA é mais fácil. Por quê? Porque as ações são negociadas no mercado. Então, se você não quiser ser sócio, você vai vendo. Não tem muita discussão. Imagina uma cidade limitada. Então, você é sócio de alguém num negócio aí, numa loja em Santa Cruz. E aí, se você não quiser ser sócio, o que você tem que fazer? Você tem que entrar com uma ação de dissolução da sociedade. Se você conseguir negociar com seu sócio, ele comprar as suas cotas, né, ou permitir que você venda para um terceiro, tudo bem. Então houve ali uma retirada amigável da sociedade. Mas pode ser que eventualmente essa retirada amigável não ocorra. E aí você tem que ir para a justiça. E você tem esse direito de pôr a extinção naquela sociedade. Né? Retirar da sociedade é um direito legal. Ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém. Então você pode promover a dissolução da sociedade. Aqui na SA é mais tranquilo, porque a venda, né, pode ser feita, né, diretamente no mercado de valores imobiliários, se for uma cidade de capital aberto, ok? Então, em resumo, né, eu tenho 5 direitos essenciais de todo e qualquer acionista. Direito de participar dos lucros, direito de participar do acervo da companhia, direito de fiscalizar, direito de preferência e direito de retirar-se. Isso é importante cair em prova, ok? OAB concurso tem que fiscalizar esses direitos essenciais aqui. Agora a gente vai falar da ação de fruição, porque ela tem a ver com um desses direitos. O que acontece? Existe um direito essencial, que é o direito de participar do acervo da companhia em caso de liquidação. Esse direito ele pode ser antecipado da companhia. Né? E se acontecer, eu posso transformar uma ação ordinária ou uma ação preferencial em uma ação de fruição. Calma que é fácil, né? Vamos pensar aqui comigo, né? Imagine que você esteja, né, ou seja sócio de uma empresa lá do OGX, o Eike Batista, e eles, né, ou a empresa, através das suas reuniões, resolva antecipar ou amortizar o direito que você teria, né, de participar do acervo em caso de liquidação. Em outras palavras, a empresa não está em liquidação. Só que como a empresa teve muito lucro, a empresa resolveu dar para você amortizar, te pagar o quanto ela te deveria caso ela viesse a ser liquidada, ok? Isso isso faz com que a empresa, né, melhor dizendo, né, a ação de gozo de fruição são as ações emitidas em razão da amortização, né, da dívida da companhia em caso de amortização. Então, de novo, a empresa do Eike Batista teve muito lucro. Ela já pagou uma parte de dividendos, já vai reinvestir o que ela achava necessário e ainda sobrou dinheiro. O que eles pensam? Vamos pensar o seguinte, vamos pegar uma parte das ações, por exemplo, 10%, então tem 10 milhões de ações. E vamos amortizar 1 milhão de ações. Ou seja, eu vou chamar os acionistas interessados, 1 milhão, né, os titulares de 1 milhão de ações, eu vou dizer, você quer receber de volta o dinheiro que você teria, né, caso a empresa fosse encerrada? Aí você concorda. A sua ação ordinária vai deixar de existir. Ou a sua ação preferencial vai deixar de existir. E eu vou te dar, no lugar, uma ação de fruição, ou também chamada ação de gozo. Ou seja, é a ação que surge no lugar de uma ação de fruição ou no lugar de uma ação de gozo, que teve o seu direito de amortizar, né, o seu direito de participação em caso de acervo
antecipado. Pergunta: por que eu faço isso? Eu, companhia, resolvo fazer isso? Porque eu quero reduzir a quantidade de ações em circulação. Você concorda comigo que se tiver 10 milhões de ações, o preço de mercado vai ser um, e se tiver 9 milhões de ações, o preço de mercado vai ser outro? Teoricamente, né, quando eu reduzo a quantidade de ações no mercado, eu faço que o preço da ação que suba. Então, é uma estratégia que a empresa tem para poder influenciar no preço das ações. Então, ela, ao amortizar um pouco de ações, ela faz com que o preço médio das ações subam. Por outro lado, por que eu, acionista, que tem uma ação ordinária ou uma ação preferencial, aceito, ou para que para mim é bom receber antecipadamente esse dinheiro? Porque eu tinha uma ação que valia R$10, por exemplo, e estou recebendo os R$10 agora. Eu vou continuar sendo acionista, né, tá ali, né, coloquei para você, vou poder ter direito de voto, se for eventualmente, pode ser que eu tenha ou não, vou poder, vai depender do critério utilizado, vou receber dividendo da mesma forma. A diferença é que a minha ação vai mudar de espécie. Eu tinha uma ação de espécie, né, ordinária ou de espécie preferencial, e agora tem uma ação de fruição. É óbvio que essa minha ação vai mudar de preço. Ela custava R$10, agora ela vai custar R$1, por exemplo. Mas não vai me dar meu direito de dividendo. Então, para quem tem a ação amortizada, também é bom, porque ele já recebe dinheiro de volta do preço que ele pagou. E depois, se ele quiser, ele compra outra ação, né, da mesma empresa ou de outra, não importa. Então, em resumo, né, a ação de grossa fruição é uma ação que foi transformada. Né? Então, existia uma ação anterior, preferencial ou ordinária, que virou, né, uma ação de gozo ou fruição. Sendo a ação de gozo ou fruição aquela, né, que ocorre, né, ou surge a partir da amortização do valor que a empresa deveria ao acionista em caso de extinção. Então, é obviamente que se daqui a um ano eu sou acionista, né, de fruição e a empresa vira liquidação, eu vou ter de alguma coisa para receber? Não, já recebi. Quem vai receber? Só os demais acionistas. Os demais direitos, né, eu tenho, mas aquele eu já me antecipei e, portanto, eu não tenho direito a receber. Certo? Então, é um mecanismo, né, que a empresa, né, tem para poder alterar as suas espécies acionárias. Por que eu tenho diversos tipos, né, ou diversas espécies de ações e a empresa pode fazer esses mecanismos? Para poder atender a sua necessidade, a necessidade dos acionistas em determinado momento do mercado. Ok? Além de dividir as ações em espécies, eu posso dividir as ações em classes, né? Então, as ações podem ser divididas em classes. Então, por exemplo, eu posso ter uma ação ordinária classe 1, eu posso ter uma ação ordinária classe 2. Então, já viu? Ação ON1, ação ON2. Tá? Então, a ação pode ter espécies e a espécie pode ser dividida em classe. Ok? Por que eu divido uma ação em classe? Porque pode ser que eu tenha que dar direitos para um tipo de classe diferente do que eu dou para outro. Eu não falei que a preferencial pode ter um dividendo fixo, né? E a outra preferencial pode ter um dividendo, né? Um resgate, né? Um reembolso do capital. Então, eu posso ter uma companhia qualquer, né? Petrobras, que tem uma PN, que é uma ação preferencial 1, em que dá direito a esse acionista a receber um dividendo fixo de 10% do lucro. E eu posso ter uma PN 2 que dá direito ao acionista a receber um dividendo antecipado. Ou ainda, né, uma PN3 que dá direito ao dividendo, tem o resgate, né, dos seus valores, como a gente viu, ou acumular. Né, então, essa mistura de preferências vão ser, né, definidas pelo estatuto da companhia, na verdade, pelos sócios, acionistas, e no estatuto da companhia. Outro exemplo, né? Não sei se você se recorda, existia antigamente, né, uma regra em que as ações, as empresas de aviação
somente poderiam ser empresas brasileiras, né? Lembra disso? Né? Por isso que por que o mercado de aviação no Brasil é muito fechado? Só tem algumas empresas. Principalmente porque até pouco tempo atrás, somente empresas com capital nacional poderiam ser titulares, né, ou detentoras de uma empresa de aviação. Então, você não tinha uma empresa multinacional que poderia investir nesse mercado aqui no Brasil, isso era vetado. Num primeiro momento, era totalmente proibido. Num segundo momento, foi parcialmente proibido, ou seja, de uma empresa de aviação, 60% tinha que ser nacional, capital nacional, e 40% poderia ser capital estrangeiro. Ou seja, eu poderia ter uma Azul, né, que tivesse uma ação ON1, que era para quê? Titulares, né, brasileiros, né, ou de capital nacional. E eu poderia ter uma Azul com uma ON2, que era para qualquer titular. Ou seja, a ação ordinária ON1 da Azul, é só um exemplo, tá? Só poderia ser comprada por brasileiros. A ação ordinária, né, ON2 da Azul poderia ser comprada por qualquer pessoa, brasileiros e estrangeiros. Isso permitia que os estrangeiros investissem na Azul, mas apenas, né, comprando a ON2, não a ON1. Você sabe que isso mudou, né? Recentemente houve uma abertura do mercado de aviação e eu posso ter empresas com 100% capital estrangeiro sendo empresas de aviação, tá bom? Então, de novo, a ação pode ser em relação às espécies ordinárias, preferenciais e de fruição. E eu ainda posso ter classe de ações, ou seja, eu posso ter dentro da preferencial, dentro da ordinária, né? Eu dentro da de fruição eu posso ter subdivisões. Essas subdivisões são chamadas de classes de ações, certo? Alguma dúvida até aqui? Vamos continuar. O que mais que diz a lei? Eu quero que você olhe, né? Artigo 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Parágrafo 1º. Isso cai em prova de concurso. IOB. As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser com uma ou mais classes. Então vamos lá, fazendo uma revisão, né? As sociedades anônimas podem ser abertas ou fechadas. Você já sabe isso, certo? As sociedades anônimas abertas podem emitir ações ordinárias ou preferenciais. E as companhias fechadas podem emitir ações ordinárias ou preferenciais. Até aqui, tudo certo. Qual é o problema, né? Ou qual é a questão que eu quero que você observe? Olha o que diz o parágrafo 1º. As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta ou fechada poderão ter uma ou mais classes. Ou seja, né? Quando eu falar de ações preferenciais, seja da companhia aberta ou seja da companhia fechada, eu posso dividir em classes. Agora, se eu falar de ações ordinárias, somente as ações ordinárias, das ações fechadas, né? Somente as companhias, perdão, fechadas podem ser divididas em
uma ou mais classes. Isso é importante para a gente, tá? Porque, a contrário senso, né? A contrário senso, o que a gente tem aqui, né? A contrário senso, o que você vai observar, que eu quero que você visualize, né? As ações ordinárias da companhia aberta não podem ser divididas em classe. Percebeu isso, né? É isso que eu queria que você percebesse. A contrário senso, as ações ordinárias da companhia aberta não podem ser divididas em classe. Ok? Para a gente fechar a aula de hoje, né? Eu ainda posso dividir as ações, né, em ações nominais e ações, né, nominativas, perdão, e ações escriturais. Então, uma outra forma de classificar as ações é em relação à circulação. As ações podem ser nominativas e as ações podem ser escriturais. O que são ações nominativas, né? Eram as ações antigas, né? Como é que as ações eram negociadas antigamente? Com o nome do beneficiário. Onde é que ficava esse, por isso que é nominativa, onde é que ficava esse nome do beneficiário? Né? Ficava registrado num livro de registro de ações nominativas. Então, toda companhia, né, tinha um livro, né? E esse livro era registrado seu nome. Então, se você comprasse uma ação nominativa, você precisava ir até a companhia, né, ou requerer que a companhia fizesse a modificação do nome naquele livro. Então, o controle, né, do titular ou a forma da circulação de uma ação nominativa era através da alteração do nome naquele livro, né? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você compra uma ação como, né? Abrindo uma conta numa corretora e essa corretora, você vai ter um extrato lá e aquele extrato vai dizer que você é titular daquela ação. Por quê? Porque ela debita ou credita as ações do seu extrato. Então, hoje as ações são escriturais, né? Ou seja, são mantidas numa conta, né, perante uma corretora em seu nome. Então, as ações escriturais são as atuais. Por quê? Porque é escriturado, né? Existe uma contabilidade, existe uma conta corrente, né? Uma conta de depósito em que o seu nome consta como titular. Como é que eu provo que eu sou titular de uma ação da Petrobras? Basta eu pegar, né, a minha conta corrente, né, minha conta de depósito na corretora, com o extrato lá que eu vou comprovar a minha condição de acionista, tá? Então, de novo, as ações podem ser, né, escriturais ou, né, nominativas. Escriturais são aquelas ações que o nome, né, do titular está escriturado em uma conta. E a prova da titularidade, né, depende apenas de comprovar a sua titularidade da conta, né, o extrato daquela conta de depósito. Já a nominativa é aquelas ações antigas, em que eu tinha um livro, né, em que era anotado, esse livro ficava de posse da empresa. Não sei se você se recorda, quando a gente estudou livros contábeis, a gente viu que tinha livros obrigatórios, livros facultativos, né? Para as empresas, né, que emitem as ações, elas têm como livro obrigatório o livro de registro de ações nominativas. Isso se ela emitir ações nominativas, né? Se ela pode emitir só ações escriturais. Atualmente, as novas companhias só emitem ações escriturais. Companhias antigas, né, companhias fechadas, pode ser que adotem ainda a emissão de ações nominativas e, consequentemente, do livro de registro de ações nominativas. É importante destacar que hoje eu não tenho mais as chamadas ações ao portador. Então, no Brasil, o Collor, né, que você não gosta, né, mas ele fez uma coisa boa para reduzir a lavagem de dinheiro. Sabe aquela coisa de filme, né, que você abre uma gaveta, abre um cofre, tem lá uma cédula, um certificado que diz que vale 100 ações, 1000 ações de uma empresa tal, e aí a pessoa fica rica porque se tornou acionista porque pegou aquela ação ao portador. No Brasil isso não existe mais. Não existe mais ações ao portador. Por quê? Para evitar lavagem de dinheiro. As pessoas
compravam ações com dinheiro ilícito, né, dinheiro do tráfico, dinheiro de crimes, né, e para lavar o dinheiro, ou seja, para aquele dinheiro que era ilícito, sujo, passar a ser limpo, né, ou trazer para você uma empresa limpa. Isso foi proibido. Hoje não existe mais no Brasil ações ao portador. Então ninguém compra mais um papel e passa a ser titular de uma empresa. Ele vai sempre colocar o seu nome em algum lugar. Seja no livro, porque ele comprou uma ação nominativa, ou seja numa conta de depósito, né, a cargo de uma entidade responsável, uma corretora de valores imobiliários ou um agente autônomo. Tá? Então, eu não tenho mais ações ao portador desde de Collor, ok? Até aqui alguma dúvida?